Ai, eu não sei vocês, mas a academia, na moral, me dá, sabe assim, sem paciência. Preguiça de academia. E nem é a questão de vontade, mas é o clima de algumas academias. Tu também é assim. Só que a gente sabe que tem muita coisa e muitos recursos na academia, né? Então, vem cá comigo para te contar como foi que eu consegui sair dessa preguiça e ficar mantendo a academia de uma forma de boas, de forma leve e sem se sentir sacrificado. Chega mais. Ai, minha gente, eu não sei vocês, pegando gafanhoto, mas assim, nossa, tem alguns ambientes de academia que só dizem the case. É um negócio assim chato, né? Porque eu não sei vocês, quando eu entrei pela primeira vez, eu era adolescente, super empolgada, década de 90, 90 não, 2000. Década de 2000, então, tipo assim, a magreza era algo muito extremo, né? Que tá meio que tentando voltar aqui. Então, eu tinha esse corpo com 15, 16 anos. Então, imagina como era naquela época, gorda, né? Ponto. E eu sempre tinha uma luta muito grande com o peso, eu era muito alérgica, enfim, causa gritaria. E aí, eu me lembro que quando eu entrei na academia pela primeira vez, eu me senti tão envergonhada, sabe? Tipo assim, parece que todo mundo tá olhando pra você e você fica meio que constrangida. Eu tinha uma mama gigante. Pra vocês terem ideia, na minha gravidez eu cheguei ao número 56, entendeu? Não era pouca coisa, não, era grande. Eu já tinha escopo. Então, a quantidade de piada que eu escutava de professor, porque não tinha essa consciência que se tem hoje, né? Ema, cada um com seu problema e meu corpo não é pauta para você, né? Na nossa época aí, quem é um pouquinho mais década de 80, 90, sabe o que eu tô falando. Não existia essa consciência de inclusão, a consciência de não discriminação, né? Então, a quantidade de vezes que eu escutei a galera zoando, professor zoando comigo, adolescente, porque quando eu fazia as atividades de pular, que eu adorava fazer jump, o peito, né? Queixo, sabe um negócio assim, e o professor zoando com a minha cara. Quantas vezes eu já fui fazer academia e eu via a galera olhando pra mim, sabe? Tipo assim, de que a gente chama de rabo de olho. E quando eu tive 17 anos, eu tive um ganho de peso muito grande. Eu ganhei 28 quilos em menos de 6 meses, então eu cheguei a 105 quilos. E eu tinha que fazer academia, porque agora que eu tinha já obesidade grau 2, já tinha obesidade mórbida, eu não tinha como deixar de fazer. E é doido, porque quando é o início, é, a gente sempre acha que fazer academia é o que vai garantir. E esses olhares, eles me deixaram muito angustiada, porque ao mesmo tempo que eu sabia que eu tinha que estar lá, que eu tinha que fazer atividade física, que eu tinha que estar naquelas aulas, eu me sentia extremamente desconfortável com os olhares, porque é um desfile de moda, né? Para saber quem tem o corpo melhor, quem tem o quadríceps mais definido, qual é o tipo de roupa que você tá levando. Então, assim, desconecta muito do objetivo da academia, né? E é isso que me dava muita preguiça. Só que eu não estava ligado nisso. Então, eu me rendi a esses olhares. Eu me rendi a descuidar de mim porque as outras pessoas me criticavam. Então, a dor de eu não conseguir o objetivo que eu queria da minha saúde, porque quando eu cheguei a 105 quilos, eu comecei a ter resistência insulínica, que é uma pré-diabetes. Eu tive hipertensão arterial pelo peso, né? Olha como meu coração estava tendo que bater muito mais rápido para dar conta daquele fluxo inteiro de corpão que eu estava, né? Então eu comecei a ter coisas que eu precisava favorecer meu corpo com a atividade física para não prejudicar, eu não viver menos por conta disso. Porque, infelizmente, a gente já sabe, né? Já existem estudos que pessoas que têm obesidade, grau 2 mórbida, provavelmente viveriam 7 anos a mais do que vivem por causa dessa doença, que ela não tem cura, ela só tem tratamento, é uma doença crônica progressiva. Então, se você conquista manter teu peso, já é um grande evento, meu amor, porque ele não está prejudicando. Então, eu me rendi a isso.
Eu me rendi aos olhares dos outros. Eu me rendi à crítica dos outros. E no momento que eu mais precisava ter todo o estímulo que a gente sabe que a atividade física faz. Porque nós somos bichinhos da selva, pequena gafanhota. Nós fomos feitos para andar, para sair atrás de bichinho para matar, ó, e arrancar nos dentes, para coletar as nossas comidas. Então é muito natural para o nosso corpo se movimentar. Não é natural o estado do sedentarismo para gente. Então naquele momento meu corpo estava pedindo ajuda e eu não conseguia escutar, porque o olhar das pessoas era tão complicado para mim que eu não tinha. E aí é onde a gente vai para os recursos rápidos, né, amor? A gente vai para fazer uma maratona, a gente vai para entra na academia, passa 2 meses, faz toda a atividade, depois sai correndo. E você só estimula você a cada vez mais viver nos picos e vales do efeito sanfona. E de se descuidar, e de não se enxergar. E enxergar sempre teu olho muito voltado para fora e pouco voltado para você. Quais são as minhas necessidades? O que é que eu deixei e abdiquei pelos olhares dos outros? E eu não quero que você sinta mais isso, sabe? E essa conversa que eu tô trazendo aqui para vocês é para isso. Para a gente conversar sobre isso, que é muito complicado, é muito estereótipo, é muito estigma, é muito preconceito que rola, sim, nos ambientes que são para atividade física, como se você já tivesse que vir pré-fabricado, perfeito e maravilhoso. Hoje em dia eu faço parte de uma academia que convida a gente a não pensar desse jeito. A cultura aqui da Bioventura, ela é muito convidativa, ela é muito participativa, onde eu estou fazendo, né, o vídeo hoje. Então, aqui eles realmente trazem um bem-estar amplo. E se movimentar é o grande passo, sabe? É essa conexão, é saber que nós somos seres biopsicossociais, que nós temos emoções e que elas são favoráveis pela nossa alimentação, pela nossa atividade física e pelo nosso ambiente, né? Então, uma das coisas que eu fiz com certeza foi começar a perceber que tipo de academia que eu estava indo, na verdade, porque nem sempre a academia ideal é a tua academia ideal, entendeu? Nem sempre o que tem os melhores recursos e instrumentos, isso vai ser aquela que você vai conseguir se vincular, que você vai se sentir bem. Ninguém quer ficar num ambiente que a gente não gosta. Esse eu acredito que foi uma das grandes viradas de chave que eu tive. Cara, eu tenho direito de escolher não pelo que é melhor para os outros, mas o que vai funcionar para mim. E para mim importa pessoas. Para mim importa olhares. E eu tenho que ter o direito de entender que importa para ir para locais que os olhares são menos arredios para mim, sacou? E aí foi quando eu comecei a buscar também alternativas de atividade física, como a yoga, como o beach tênis e outras coisas, enquanto eu estava muito doída ainda pela academia. Mas, né, com o passar do tempo, a gente sabe que é necessário essa questão. E ó, eu vou dizer aqui algo que eu conquistei porque eu consegui me permitir não ficar aqui, certo? É meio que paradoxo. Quando eu me livrei da obrigação de estar aqui, eu consegui estar aqui. Então, melhor fazer o que dá para usufruir do que deseja, do que você se colocar no lugar ideal que você não consegue fazer o mínimo. Então, trabalha com o mínimo possível. O que é que minimamente eu preciso para me exercitar? Onde minimamente eu preciso estar? Tem uma sensata que, nossa, eu tenho um orgulho, assim, felicidade de ter acompanhado, que ela tinha várias comorbidades, neurodivergências também, o espectro autista, o TDAH, que fez ela ter compulsões, que fez ela ter o toque, que fez ela ter um pouco de fobia social. Então, ela teve um momento muito difícil na vida dela, que foi a perda de um familiar, e isso tudo foi fazendo com que ela chegasse a uma obesidade mórbida de mais de 120 quilos acima do seu peso. E claro que esse ambiente não é um Abrastemp, entendeu? Então, cara, onde é que você vai ser bem recebida? E aí, a gente tem que entender que se é uma doença crônica, se ela não tem cura, ela só tem tratamento, ela não progredir é muito bom, certo? E aí, ela estava sem fazer atividade nenhuma física. E ela começou fazendo Pilates, que era um local que ia dar melhor mobilidade, uma vez por semana, depois aumentou para duas, depois foi três. E aí, um pouco depois que a gente finalizou o processo, ela já estava indo para academia.
Então isso é um ganho muito maior do que você perder peso ou do que você ficar magra, porque é uma atividade física que vai favorecer esse teu corpo. Então fazer o mínimo possível para você conquistar o que você quer é muito importante. Então o que é que eu te digo? Que é o melhor possível. Se dê o direito de escolher pelo que você quer e pelo que você sente bem, e não pelo que os outros dizem que você precisa fazer, mesmo se for profissional de saúde. Porque muitas vezes os profissionais de saúde que trabalham com emagrecimento não são gordos, então eles não sabem pelo que você passa. E ele vai ver pelo prisma e olhar dele, que para eles não é um problema, eles se estimulam, não é um baque ou uma dificuldade isso. Tá tudo bem, é só fechar a boca que emagrece. Pra gente não é assim. Então, veja profissionais de saúde que sabem sobre gordofobia e lutam contra a gordofobia, beleza? Porque senão você não vai conseguir um protocolo bom. Isso eu te digo de carteirinha. Porque a pessoa não vai enxergar você como você é. Ela vai enxergar você do jeito que ela é. Ponto. Então, comece a sentir ter o direito de escolher. Ah, mas você tem que fazer 5 vezes a semana. Beleza, mas eu só consigo 2. Tu que lute aí pra ver quais são os melhores exercícios que eu tenho pra fazer 2 vezes por semana. Por quê? Porque tudo fazendo 2 vezes por semana, tu vai se adaptar com isso, ao mínimo possível. Daqui a pouco você vai tentar fazer uma brechinha para ter 3. Por quê? Porque a atividade física vai fazer diferença no teu corpo. Isso é certo. E eu não tô falando sobre peso, tô falando sobre qualidade de vida, de dormir melhor, de ter uma melhor qualidade de sono, de você conseguir ficar menos ansioso. Eu tenho TDAH, eu tenho fibromialgia, eu tenho lipedema, certo? Tudo comorbidades, né? Uma doença associada, mas a lipedemia, a fibromialgia também ela pode ser uma comorbidade do processo inflamatório natural que tem da obesidade, certo? Então, eu tenho essas 3 coisas que são crônicos que eu nunca vou me curar. Eu só vou aprender a tratar. E eu vejo a diferença que é, mesmo eu com fibromialgia, o quanto a atividade física me faz não ter o sintoma da fibromialgia. O quanto o meu lipedema ele é controlado pela minha alimentação e pela atividade física. O quanto eu consigo ficar menos ansiosa durante o dia e recorrer menos ao gatilho de comida, né, o caótico gatilho de comida, porque eu faço atividade física e eu consigo regular o meu TDAH. Com o tempo você vai ver que você vai ficar muito mais aprimorado no teu contexto de ver a qualidade que a atividade te gera. Por quê? Porque você vai ter tempo para usufruir disso. E quando você tira, você vai ver como isso te atrapalha. É diferente de quando você vai para tentar fazer tudo de uma vez e depois sair. Comece a entender que você é o ator da sua história e autor da sua história. Você não precisa ficar à mercê do que os outros falam. Porque os outros, às vezes, estão querendo as estrelinhas deles, como bons profissionais, como boas pessoas, como melhor ambiente. Comece a ver a sua melhor estrelinha. Comece a ver que deixar de se sentir dominado pela comida é também se sentir leve com as tuas decisões. Porque muitas vezes a gente tem dificuldade de dizer não para a comida, a gente vai ter dificuldade de dizer não para o brigadeiro, a gente vai ter dificuldade de dizer não para o trabalho, a gente vai ter dificuldade de dizer não para os amigos, para os familiares, mesmo que isso machuque. E é por isso que a gente deixa tanto de ver a gente. Não deixe de existir na sua vida. Isso é o que vai te gerar constância, isso é o que vai te gerar louros diante de tudo que você vai construir. Sacou? Se tu tá gostando da nossa conversa, para um pouquinho agora, vem comigo, dá o like, se inscreve no canal para o YouTube saber que eu existo e bota o sininho lá em cima, que quando tu apertar naquele negocinho lá que tem um quadradinho com um triângulo das inscrições, toda terça e quinta a gente tem novos vídeos aqui. E todos esses vídeos, eles vão aparecer naquela bolinha. E ainda, esses vídeos, o áudio, a gente vai colocar onde? No Spotify. Então também você pode ir para lá. Tem um link aqui para você para colocar. E também tem um link aqui do meu curso, que é o Destravando a Constância. Se você quer ver mais detalhes e mais coisas práticas mesmo de como você conquistar essa constância na academia, vai lá. O valor é super acessível, porque eu realmente acredito que esse canal é para a gente construir outras formas de estar e deixar de se sentir aprisionado pelo que a gente tem que fazer pelos outros e começar a fazer por a gente.
E é isto, pequena gafanhota. Faz o que dá para usufruir do que deseja e se permita existir na sua vida. Faça com que os encontros com os profissionais e com os ambientes sejam encontros e não imposições do que você deve fazer. Porque se você deve, você vai se sentir em dívida e você não vai conseguir nunca pagar essa conta. Se você se predispõe a adquirir alguma coisa e a comprar alguma coisa, o desejo por isso vai ser maior. Certo? Simbora e até breve.